Olá! Dando prosseguimento ao conteúdo da disciplina, nós vamos agora entrar no capítulo 4, que trata da transformada Laplace. A transformada Laplace é a primeira transformada que nós vamos estudar ao longo do semestre, e ela permite com que a gente represente um dado sinal ao sistema em um domínio transformado, nesse caso, o domínio S. Dentre os objetivos do capítulo, nós temos introduzir a transformada Laplace, a fim de facilitar tanto a análise de sinais quanto a de sistemas, apresentar as principais propriedades da transformada Laplace. Essas propriedades permitem que a gente resolva os problemas de maneira simplificada. Nós vamos também estudar como resolver equações diferenciais usando a transformada Laplace. E, nesse momento, vocês vão perceber que é mais simples resolver usando esse ferramental do que aplicando a análise direta no domínio do tempo. Esse capítulo 4 ele cobre ainda dois outros tópicos, que seria a análise de circuitos utilizando a transformada Laplace e esboçar o diagrama de Bode de uma função de transferência ou de um circuito. Esses dois tópicos eles estão cobertos nos slides. Esses slides estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, mas eu não vou cobrir eles ao longo desse material gravado, porque esse conteúdo ele já está coberto em outras disciplinas do curso e eu achei que ficaria muito maçante aqui. Para a gente dar início à transformada de Laplace, ou seja, para introduzir a ideia da transformada de Laplace, vamos começar pensando no que ocorre quando nós aplicamos na entrada do sistema um sinal do tipo x de t igual a e na st, onde esse s é um número complexo que pode ser expresso em coordenadas retangular com sigma mais j ômega. A gente viu no capítulo 2 que a saída do sistema ela pode ser expressa usando, por exemplo, a integral de convolução, que seria a integral de menos infinito mais finito, de x de tal, h de t menos tal, d tal. Nós também vimos no capítulo 2 que essa operação de convolução ela é comutativa, ou seja, tanto faz quem que eu coloco na posição do x, quem que eu coloco na posição do h. Eu poderia escrever, portanto, a integral de menos infinito mais finito, de h de tal, x de t menos tal, d tal. Dito isso, vamos então substituir agora o nosso sinal x aqui na integral e vamos ver o que acontece. Integral de menos infinito mais finito, de h de tal, e na s t menos tal, d tal. Essa exponencial poderia ser quebrada em duas, né, pela própria propriedade das exponenciais, e eu teria, portanto, a integral de menos infinito mais finito, de h de tal, e na st, vezes e na menos s tal, d tal. Essa exponencial e na st, ela não é função de tal, porque tal é a nossa variável de integração. Se não é função de tal, agora poderia ser colocada em evidência como sendo uma constante ali, do ponto de vista da integral. Então, o que eu teria como resultado seria que o meu y de t ele é e na st, a integral de menos infinito mais infinito, de h de tal, e na menos s tal, d tal. Isso aqui nós poderíamos denotar como sendo hzão de s. O que a gente percebe? A gente percebe, portanto, que aplicando e na st na entrada do sistema, aparece na saída aquele mesmo e na st, só que ponderado ou multiplicado por hzão de s. Ou seja, o nosso e na st ele é uma autofunção de sistemas de tempo contínuo. Uma autofunção por quê? Porque o mesmo formato do sinal que é aplicado na entrada, ele também aparece na saída, ou seja, e na st, só que ponderado aqui por uma constante, ou seja, pelo hzão de s, aquele mesmo valor de s da exponencial. Então, por isso, a gente consegue concluir que exponenciais complexas podem ser utilizadas, então, na análise de sinais e sistemas de tempo contínuo. Agora, vamos tentar generalizar um pouquinho isso aqui. O que aconteceria se nós aplicássemos na entrada do sistema várias exponenciais complexas com frequências distintas? Então, nós poderíamos expressar o nosso x de t como sendo a1 e na s1t mais, somatório de outros termos, an e na sn de t. Quando eu aplico isso na entrada do meu sistema, eu observo na saída o quê?
Observo na saída aquela mesma composição, dado que o nosso sistema ele é linear. Então, se ele é linear, eu represento a entrada como uma soma de termos, a saída vai ser uma soma de termos, ponderados pela função naquele dado ponto, naquele dado valor de S. Então, o que eu observaria na saída seria y1e na S1t vezes a razão de S1 mais a n e na SNT vezes a razão de SN. Então, o que eu percebo aqui? Eu percebo que se eu pegar um sinal genérico qualquer, x de t, e conseguir expressar esse sinal como uma soma de exponenciais complexas, ponderadas ali pelos coeficientes A1, A2, AN, a minha saída vai ser também composta por essa soma de exponenciais complexas, ponderadas agora por a razão de S1, S2, Sn. Com isso, o que nós temos? Nós temos então que essa base exponencial complexa ela serve para análise de sinais e sistemas de tempo contínuo. Aqui eu deixei formalizada a dedução, caso vocês queiram olhar com calma depois, mas é basicamente essa discussão que nós acabamos de fazer. Então, o que nós temos como conclusão? Que exponenciais complexas podem ser empregados como uma base para o estudo de sistemas lineares invariantes do tempo, de tempo contínuo. Para tal, basta expressar x de t como uma soma de exponenciais complexas e determinar qual seria a função transferida daquele meu sistema. A saída vai ser composta por aquela soma de exponenciais complexas ponderadas pela função transferência razão de S naqueles pontos, naquelas frequências das exponenciais aplicadas na entrada. Então, com isso, nós conseguiríamos definir a transformada de Laplace. Nós temos as duas expressões aqui, transformada direta de Laplace, transformada inversa de Laplace. A transformada direta, ela quer dizer o quê? Quer dizer que eu saio do domínio do tempo, x de t, e vou passar agora para a representação do domínio S, ou seja, no domínio transformado. A transformada inversa faz o inverso, ou seja, eu saio do domínio S e volto para o domínio do tempo, aquele sinal. Então, esse parzinho caracteriza a transformada Laplace. O que nós conseguimos, então, estabelecer? Num lado, nós temos o domínio do tempo, x de t. No outro lado, nós temos o domínio S, x de S. E eu consigo transitar do domínio do tempo para o domínio S, aplicando a transformada direta, e do domínio S voltar para o domínio do tempo, aplicando a transformada inversa de Laplace. Algumas observações interessantes são as seguintes. A transformada de Laplace que nós estamos definindo aqui, ela é a transformada de Laplace bilateral. Então, eu acho que eu comentei com vocês em algum momento que eu procuro sempre estudar o caso mais geral e depois particularizar. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui. A transformada de Laplace bilateral é o caso mais geral. Ela permite lidar com sinais que são tanto causais quanto não causais. Como que a gente identifica a transformada de Laplace bilateral? Pelo fato de que a nossa variável de integração, que é o tempo aqui, compreende de menos infinito até mais infinito. Com isso, eu posso tratar sinais que são causais quanto não causais. A transformada de Laplace da resposta ao impulso, ou seja, do meu h de t, resulta no que é chamado de função de transferência do sistema, ou seja, H de S. Ou seja, existe um par H de t, H de S, se eu aplico a transformada direta, e se eu aplico a transformada inversa, H de S, eu volto para H de t. Então, observem que nós usamos letra minúscula para denotar o domínio do tempo e letra maiúscula sempre que nós queremos denotar o domínio transformado, nesse caso, o domínio de Laplace. Outras observações interessantes. Da transformada inversa, a gente percebe o quê? Que x de t ele é expresso como uma superposição ponderada de exponenciais complexas. Ou seja, para eu sair do x de s e voltar para o x de t, essa síntese é feita usando exponenciais complexas de frequências diferentes. Na prática, a transformada inversa geralmente não é determinada porque ela requer o uso de soluções de integrais de contorno. Então, esse desenvolvimento ele acaba sendo muito trabalhoso e não é o caminho que nós costumamos adotar.
O que nós precisamos fazer? Nós utilizamos essa característica de que existe uma relação de 1 para 1 entre o domínio do tempo e o domínio S. E a partir disso, ou seja, a partir desses pares que nós temos que relacionam o domínio S com o domínio do tempo, domínio S, nós obtemos a transformada inversa. Fazendo o quê? Expansão de frações parciais, identifica os termos que nós já conhecemos e volta para o domínio do tempo fazendo a inspeção 1 a 1. Nós vamos ver isso mais à frente no capítulo. Como a transformada Laplace ela é dada por uma integral, essa integral ela tem que convergir para que aquela transformada exista. Então, a gente poderia estabelecer uma dada condição de existência para aquela transformada. Como que a gente faz isso? Nós poderíamos partir, então, da definição da transformada Laplace, que é dada por isso aqui. E aqui o que nós fizemos? Simplesmente quebramos aquela exponencial que estaria aqui e na menos st, em uma exponencial relacionada à parte real, e na menos sigma t, do S, e outra exponencial relacionada à parte complexa, e na menos j ômega t. Depois disso, nós aplicamos a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que permite com que a gente tire o módulo da integral e transfira para o módulo dos termos dentro da integral, ou seja, aplicamos essa desigualdade aqui, e com isso a gente percebe o quê? A gente percebe que essa integral do módulo de x de t e na menos sigma t, dt, tem que ser menor do que infinito. Para quê? Para que aquela transformada exista. Ou seja, a condição de existência transformada ela é dada por essa definição que está aqui. Ou seja, nós precisamos satisfazer essa relação. Se a gente satisfaz a relação, eu posso dizer que a integral existe. O que é importante a gente levar adiante? Qualquer sinal que não cresce a uma taxa mais rápida do que m e na menos sigma t, satisfaz a condição. Ou seja, eu preciso que o módulo x de t ele seja menor do que um dado m, uma constante arbitrária qualquer, e na menos sigma t. Qual seria um exemplo de um sinal que não satisfaz esse caso? X de t igual a e na t ao quadrado. Esse caso aqui é o seguinte, e na t ao quadrado ele vai crescer mais rápido do que essa exponencial decrescente decairia. Logo, o produto dessas duas funções, e na t ao quadrado e vezes e na menos sigma t, ele vai ser ainda uma função crescente. Logo, na hora que eu tirar o módulo e tentar integrar, não vai ser absolutamente integrável. Se eu considero por hora uma versão truncada, ou seja, um sinal e na t ao quadrado que tem duração finita, a transformada de Laplace naturalmente vai existir. O que é importante a gente levar adiante daqui? Que, felizmente, sinais que não satisfazem essa condição aqui, eles têm pouca aplicabilidade do ponto de vista prático e não são do nosso interesse. Aqui eu ilustrei um exemplo para que a gente tenha um pouco de sentimento a respeito do que está acontecendo com essa questão da condição de existência. Então, olha só. Nós temos aqui o plot do sinal, x de t, é uma exponencial crescente, está aqui crescente, e esse u de t, ele garante com que o sinal ele seja não nulo para t positivo. Então está lá certinho o desenho. Se eu pego e ploto e na menos sigma t, ou seja, e na menos sigma t, se o sigma é maior do que 1, o que eu observo é um comportamento decrescente na minha função. Logo, o produto dessas duas funções também será decrescente. O fato desse produto ser decrescente implica o quê? Implica que se eu tirar o módulo e integrar, ou seja, calcular a área dessa função, a integral do módulo da função vai ser menor do que infinito. Ou seja, a função resultante do produto x de t e na menos sigma t vai ser absolutamente integrável e por isso a transformada de Laplace existe. Então basta estabelecer qual é a condição de sigma para que aquele sinal, ou seja, para que aquele produto x de t e na menos sigma t seja uma função de área finita, ou resulte uma função de área finita, que seja absolutamente integrável. Vamos ver uns exemplos que eu acredito que vão facilitar um pouco esse entendimento. Vamos começar com esse exemplo aqui, então. Nós temos que a transformada Laplace,
x de s é dada pela integral de menos infinito até mais infinito, x de t, e na menos st dt. O nosso x de t está definido aqui como e na menos at u de t. Logo, o que eu teria então seria a integral de menos infinito a mais infinito de e na menos at u de t e na menos st dt. O que eu percebo aqui? Eu percebo que essa função degrau ela vai ser não nula somente quando t for maior ou igual a zero. Logo, não tem por que eu começar a integrar aqui em menos infinito. Basta começar a integrar de zero até infinito. Por quê? Porque o sinal entre menos infinito e zero ele tem valor nulo. Não tem por que eu gastar energia integrando aquilo ali. Então, o que nós temos aqui seria a integral de zero até infinito de e na menos s mais a t dt. Simplesmente juntei as duas exponenciais ali, né? Resta agora a gente avaliar qual é a condição necessária para que essa integral converja. Logo, basta então eu olhar para esse expoente para a parte real dele. Então, eu preciso que RE de S mais A seja, por exemplo, maior do que zero. Se RE de S mais A for maior do que zero, o que eu tenho ali é que aquela exponencial e na menos sigma t vai ter uma característica decrescente e aquela exponencial e na menos at também vai ter uma característica decrescente. Logo, o produto das duas vai ser uma função decrescente e a área, portanto, é absolutamente integrável. Então, eu tenho daqui que o RE de S mais RE de A, dado que o operador real é um operador linear sobre a soma, tem que ser maior do que zero. O A, eu vou assumir que já é uma constante real, logo o real do número real é ele mesmo. Então, eu teria que RE de S ele tem que ser maior do que menos A. Então, essa é a condição de existência dessa transformada, ou seja, a condição que faz com que essa integral convirja. Uma vez que eu defini qual é a condição de convergência da integral, eu posso agora resolver a integral, que seria 1 sobre S mais A, menos aqui, vezes E na menos S mais A, t de zero até infinito. Ou seja, menos 1 sobre S mais A, vezes E de menos infinito, isso aqui é zero, menos E na zero, isso aqui é 1. Esse menos 1 com aquele menos 1 fica positivo, portanto, eu tenho que meu x de S vai ser 1 sobre S mais A, e a condição de convergência, sempre coloco junto aqui com o resultado, RE de S tem que ser maior do que menos A. Então, eu tenho agora o meu primeiro par de transformada. Como que seria esse primeiro par de transformada? Seria E na menos AT u de t, 1 sobre S mais A, para RE de S maior do que menos A. Com isso, eu consigo também traçar qual seria a região de convergência no plano S. Então, o plano S ele é dado por RE de S, imaginário de S. Eu teria, então, aqui o meu sigma e aqui em cima J ômega. Se eu fosse localizar o meu menos A aqui no gráfico, eu teria, então, alguma coisa assim. E eu percebo que a região que satisfaz essa integral, ou seja, que a região de convergência ela é dada por um semiplano à direita desse meu polo menos A, ou seja, à direita do polo menos A. Então, essa seria a região de convergência transformada. Se eu opero dentro dessa região de convergência, ok, fora dela, aquela transformada não representa o meu sinal original. Isso é importante quando? Quando a gente está trabalhando indistintamente com sinais que são causais e não causais. Por isso, nessas situações, a região de convergência é fundamental. Nós vamos perceber isso logo mais. Então, aqui eu deixo o desenvolvimento, caso vocês queiram conferir. E aqui eu tenho, então, o nosso primeiro parzinho de transformada, que é esse que nós acabamos de terminar. Vamos para um próximo exemplo. Nesse outro exemplo, o nosso final agora ele é menos E na menos AT u de menos T. Ou seja, nós estamos agora tratando de um sinal que é anticausal. Esse sinal ele se estende
para a esquerda aqui do gráfico. Então, como que nós determinaríamos a transformada dele? Divisão de S seria integral de menos infinito a mais infinito de x de t e na menos st dt. Podemos substituir o sinal ali na minha função. A integral, então, de menos infinito a mais infinito, de menos e na menos at u de menos t e na menos st dt. Essa função degrau ela é diferente de zero quando o t ele é negativo. Logo, não tem por que eu seguir integrando de zero até infinito, basta eu integrar isso aqui até zero. E com isso, eu posso reescrever essa expressão como sendo a integral de menos infinito até zero e na menos s mais a t dt. De novo, só juntei aqui as duas exponenciais. O que a gente precisa fazer agora? Avaliar a condição de convergência dessa integral. Como que a gente faz isso? Nós precisamos garantir que, tirando o módulo disso e integrando, isso seja menor do que infinito. Para que isso seja menor do que infinito, quer dizer o quê? Que aquela exponencial ela tem que ser uma exponencial decrescente, para que a área dessa exponencial seja finita. Logo, o que precisa acontecer aqui? Nós precisamos que isso aqui, RE de S mais A, seja maior, menor do que zero. Observem aqui o seguinte, que o limite de integração é de menos infinito até zero. Então é nessa situação que nós precisamos garantir a convergência, porque o sinal está definido à esquerda, ou seja, para t menor do que zero. O que tem que acontecer aqui? O nosso t, que substituiria aqui na nossa exponencial, ele é um valor negativo. Se ele é um valor negativo, esse menos que está aqui com o menos do t, ele seria um valor positivo. Logo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que S mais A seja negativo. Por quê? Porque aí o produto de um número negativo com esse resultante positivo ali de menos com menos do t vai ser ainda negativo e a exponencial, portanto, vai ser uma exponencial decrescente. O fato de ser uma exponencial decrescente garante que, na hora que eu integrar aquela área, a área vai ser finita. Daqui eu consigo tirar que RE de S mais A tem que ser menor do que zero, ou seja, RE de S tem que ser menor do que menos A. Então eu tenho que a condição de convergência dessa integral é que o RE de S, ou seja, o sigma, seja menor do que menos A. Definido isso, eu posso seguir agora resolvendo a integral. Então o que eu teria? Eu teria menos 1 sobre S mais A e na menos S mais A de menos infinito até zero. Ou seja, esse menos aqui com esse menos fica mais. Então eu teria 1 sobre S mais A que multiplica E na zero menos E na menos E na mais infinito. Só que como eu estou garantindo que S mais A é negativo, então E na menos infinito. Logo, isso aqui tende para zero, isso aqui tende para 1, então eu teria que x de S. 1 sobre S mais A. Para condição de convergência, RE de S menor do que zero. Com isso, nós conseguimos estabelecer, então, o nosso segundo par de transformada, que seria menos E na menos AT, U de menos T, que tem como par 1 sobre S mais A, RE de S, menor do que menos A. Podemos também traçar aqui a região de convergência do plano S, que seria RE de S e M de S. Delimitamos ali o polo, está lá menos A, e nós percebemos agora que a região de convergência estabelecida aqui, ela teria que ser menor do que menos A, ou seja, à esquerda do polo menos A. Então essa seria a região de convergência. O que nós percebemos? Que nesse caso, ao invés da região de convergência se estender para a direita, se estende para a esquerda.
Aqui eu tenho o desenvolvimento passo a passo, caso vocês queiram conferir. E aqui o gráfico do nosso parzinho e da região de convergência dele. Aqui eu deixei, para a gente ilustrar e discutir, algumas considerações sobre a questão da região de convergência. Então, observem o seguinte. Se nós temos esse sinal, n-at de t, quando eu determino a transformada dele, a transformada do sinal é 1 sobre S mais A. Ponto. Se eu pego um outro sinal, que é esse aqui, que foi escolhido a dedo, a gente percebe o quê? Que menos e na menos at, o de menos t, tem como transformada 1 sobre S mais A. O que mudou entre os dois pares? Mudou só a região de convergência. Nesse caso, RE de S tem que ser maior do que menos A, e nesse caso, RE de S tem que ser menor do que menos A. Isso deixa evidente que eu preciso especificar qual é a região de convergência quando eu estou trabalhando com a transformada Laplace bilateral. Por quê? Porque se eu não especificar, qualquer um dos sinais no domínio do tempo é válido. Eu não sei para qual dos dois eu tenho que voltar. Ou seja, eu não sei o que 1 sobre S mais A representa se eu ocultar a região de convergência. O que eu percebo também? Que um sinal causal tem região de convergência à direita do polo. E um sinal anticausal, como é o caso aqui, tem região de convergência à esquerda do polo. Então isso já dá uma pista de que não basta simplesmente largar qual é a transformada. Precisa especificar qual é a região de convergência dela. O que a gente conclui, portanto? Que a região de convergência ela deve ser especificada quando nós estamos trabalhando com sinais que são causais quanto não causais. Caso contrário, vai existir uma ambiguidade entre a representação do domínio de Laplace e a representação do domínio do tempo. E com isso, eu não sei mais, uma vez que eu tenho a transformada Laplace, para qual sinal voltar no tempo, seja para a versão causal ou para a anticausal. Se eu restringo a análise a sinais que são puramente causais, essa ambiguidade desaparece. Por quê? Porque a gente já sabe que se o sinal é causal, a região de convergência vai ser à direita do polo.